Momento importante agora aqui, hein? Momento bem importante. Assim como no finalzinho da Física B rolou a primeira equaçãozinha, né? A primeira equaçãozinha. Aqui tem uma coisa bem legal de a gente aprender, que é simples de aprender, certo? É bem tranquilinho de aprender e que também nós vamos usar o ano todo, né? Mesmo no final do ano o cara pode fazer alguma pergunta a respeito disso. Como é que se mede, como é que se calcula a quantidade de carga elétrica de um corpo? Pessoal, o corpo está neutro. Quer dizer que ele tem o mesmo número de bolinhas positivas e negativas dentro dele. Aí ele vai lá e recebe 5 elétrons. Esses 5 elétrons a mais que ele recebeu é que vai determinar a carga dele. Estou neutro, perdi 10 elétrons. O que sobrou em mim? 10 prótons sem par, não é isso? Então qual é a ideia para calcular a quantidade de carga de um corpo? É absolutamente a mesma ideia de comprar bala na padaria. O cara vai lá, pega um punhado de bala. Tu sabe o preço das balas. 10 centavos cada bala. Joga um punhado de balas em cima da mesa. A moça fala 75 centavos. Pirou, tia. É 10 centavos, ou é 70 ou é 80. Concordas comigo? Né? Então como é que tu faz o cálculo do preço pagado pelas balas? Tu pega o número de balas que tu comprou e multiplica pelo amor de Deus, não é uma coisa do nosso dia a dia, simples pra caramba de entender? Assim é a quantidade de carga elétrica de um corpo. Se o cara tem 5 elétrons, tu pega o número de elétrons e multiplica pela carga elementar. Se o cara tem 10 prótons em excesso, tu pega a quantidade de prótons e multiplica pelo preço de cada próton. E aí tu tem o resultado final, certo? Alguns anos atrás eu só explicava isso. E eu vi uma dificuldade imensa na galera entender. Porque nunca ninguém viu um elétron. Como é que o cérebro vai processar essa informação se o cérebro não consegue nem visualizar a situação, né? E aí, como todo mundo já comprou bala na padaria e consegue entender isso, e as fórmulas são idênticas, vai dizer, é idêntico, só que o preço aqui é um preço esquisito. Vamos fazer o quê? Nem tudo na vida é perfeito. Mas a gente conhece o preço da coisa, multiplica pelo número de coisas que tem em excesso e deu. Simples assim. Então, Q de quê mesmo? Quantidade. Q de quantidade. O N é o número de partículas em excesso. E a carga elementar, vocês já sabem, né? E não se esqueçam, a carga elementar foi calculada a primeira vez, né, através de 2 experiências que foram repetidas e repetidas e repetidas. No ensino médio a gente só usa uma casa após a vírgula, né, mas hoje, tecnicamente falando, a gente tem 3 ou 4 casas após a vírgula já de precisão para a carga elétrica, né, do próton ou do elétron. E qual é a carga do nêutron mesmo? Neutro, né? Lembra a carga do nêutron? Ó, os nêutrons são neutros, tá? Cuidado, ele é neutro, é 0 de carga para ele. Beleza? Claro que agora que eu coloquei aquela primeira fórmula ali, eu vou ter que fazer um exemplo bem simplesinho, até para te estimular na hora da tarefa a fazer também, né? Um corpo neutro recebe 5 vezes 10 na 18 elétrons. Calcule a quantidade de carga adquirida. Não. Essa aí tá pago. Vai, pode falar que eu escrevo. Vai. Que? Lógico. Não, mas vamos fazer bonitinho. Eu concordo que na tua idade e no teu nível já dá pra fazer direto, mas vamos fazer bem bonito. Carga elementar. Que? Ó. 5 vezes 10 vezes 18. Que é o número de partículas. Tá, o corpo perdeu ou recebeu? Recebeu. Ele recebeu o que? Carga positiva ou negativa? Ele vai ficar positivo ou negativo? Então, para a gente
gente não se esquecer de na resposta botar negativo, já vou copiar a carga elementar negativa. Tá? Então tu tem sempre que usar o teu bom senso para ver se tu vai usar o menos 1,6 vezes 10 a menos 19 ou o mais. Gente, essa conta aqui é uma conta bem tranquila. Número normal tu multiplica com número normal, número esquisito tu mexe com número esquisito. Então tu faz 5 vezes menos 1,6, mais com menos na multiplicação, menos 1,6 vezes 5 faz no cantinho, dá 30, vai 3, 5, 6, 7, 8, bota a vírgula, deu 8. E quero ver, quanto é que é 10 na 18 com 10 na menos 19? Light, 10 na menos 1. Esse 10 na menos 1 tu pega a vírgula e faz toim. Aí vai ficar quanto? 0,8 menos 0,8 e é Coulomb, que é a unidade da carga elementar, a unidade que nós vamos usar. Se no caso ali eu recebesse prótons, eu botaria mais, né? Sim, só tem um detalhe, ó, bacana a tua pergunta, eu acabava esquecendo de citar uma coisa. Pessoal, quem é que será que pode sair de um átomo para o outro? Os elétrons estão na casquinha. Os prótons estão protegidos pelo escudo Jedi vibrante e protetor. Então quem ganha e perde coisas, quem pode sair de um corpo para o outro são sempre os elétrons. De qualquer maneira, vamos criar uma questão bem louca. Um cientista nuclear descobre uma técnica, né, mais fácil para deslocar prótons e acrescenta prótons no corpo. O raciocínio está perfeito. Então dá para criar uma questão dessa, certo? Mas não se esqueçam, em materiais sólidos, principalmente num fio de cobre, por exemplo, quem é que fica quicando de um átomo para o outro para transmitir a corrente elétrica? Os elétrons, porque é eles que estão na casquinha. Os outros estão protegidos e presos. De qualquer maneira, o raciocínio está perfeito. Show de bola. Galerinha, ó, uma questão até um pouquinho diferente poderia dizer que um corpo neutro recebeu tantos prótons e tantos elétrons. Como é que eu faço a conta aí? Isso pode ser assim, diminui o número de prótons do número de elétrons para ver quem é que sobra, né? E usa essa diferença para fazer a conta. Ou ainda, calcula a quantidade de carga de prótons, calcula a quantidade de carga de elétrons e diminui. Só que eu acho melhor primeiro diminuir o número e fazer uma conta só, né, do que fazer duas contas maiores, tá? Muito complicado essa primeira parte de continha aí? Acho que não, né, galera? Acho que está tranquilinho por enquanto, tá bem light. Vamos avançar um pouquinho mais aí se der tempo.